É importante, quando eu disse que a questão da massa documental ela deve ser refletida não só como o documento no espaço de armazenamento, mas pensarmos como a documentação ela tem sido vista e enxergada, né, vista e processada dentro da administração. Apesar da Constituição, nós temos como um princípio constitucional a produção, a gestão, a preservação dos documentos, nós temos a Lei Nacional de Arquivos e tantas outras legislações que trataram desse regramento para que a gente cuide da gestão documental. Mas é uma área ainda dentro das instituições, muitas vezes marginalizada, que ela não detém as condições necessárias de funcionamento. Então, nós observamos instituições que muitas vezes não pensaram dentro da sua estrutura organizacional os setores que cuidam da gestão dos documentos, com atribuições bem definidas. Muitas instituições enfrentam a falta de um espaço físico adequado, a falta de servidores, não só para o cuidado com essa documentação que está armazenada, mas também para auxiliar nesse processo de implementação dessas normas e procedimentos. Então, embora os documentos façam parte da nossa existência pessoal ou profissional, eles vão refletir a execução, ou deveriam refletir a execução das atividades de um órgão, né? Os documentos vão tratar, como eu coloquei aqui, da criação, do planejamento, da execução de atividades, monitoramento e controle, prestação de contas, acesso. E mesmo com essa abrangência, mesmo os documentos fazendo parte da nossa vida institucional, é como se estivéssemos falando de um ente outro externo associado à burocratização dos serviços. E por isso foi importante olhar para essa lei que fala do governo digital como a desburocratização dos serviços, quando eu digitalizo processos de trabalho, mas nós que atuamos na área sabemos também que os documentos, a produção, o armazenamento são associados a uma burocracia dos serviços públicos, porque eles não são avaliados adequadamente, né? O que burocratiza um serviço público são processos de trabalho mal definidos, processos de trabalho que não são cumpridos, que não são fiscalizados, monitorados, e os documentos refletem essa ação da produção documental. Então, quando um órgão ele tem uma atribuição legal de cumprir uma determinada atividade e ele não o faz, os documentos serão testemunha dessa omissão, muitas vezes, de uma atividade que deixou de ser executada, que foi mal executada, isso comprometendo processos de trabalho, e mais grave ainda quando nós estamos falando de serviços que são direcionados diretamente aos cidadãos e que nós temos que pensar quando nós não somos devidamente atendidos, quando nós entramos com uma solicitação, uma determinada solicitação no governo, para um processo de licenciamento, para uma autorização, para um alvará, e o órgão demora 5, 6, 10 anos para fazer uma análise de um processo, nós estamos falando em gestão documental. Quando um órgão ele implementa um sistema informatizado para fazer a gestão dos documentos e esse sistema não interopera com os seus muitos sistemas que gerem serviços, não há uma comunicabilidade e em prejuízo à execução de determinadas atividades, nós também estamos falando em gestão documental. E também vemos uma questão muito preocupante em relação à gestão dos documentos,
é quando o gestor ele entende a gestão documental como uma atividade, além de menos importante, uma atividade não técnica. Portanto, não se investe em contratar profissionais com o devido conhecimento, capacitar esses funcionários, como já foi dito aqui pelos meus colegas.